Irmãos, ao terminar esta leitura, eu creio que cada um acompanharam atentamente. Vamos refletir alguns pontos desta mensagem. É uma mensagem muito importante na nossa vida. Mas irei falar apenas de 3 pontos nesta mensagem. O primeiro fato a interpretar sobre ela é que a nossa vida é uma verdadeira bênção que recebemos de Deus. Por isso, nada melhor do que demonstrarmos toda a nossa gratidão ao Criador. Imaginem, irmãos, fomos criados por Deus, e ainda como descreve na doutrina, na Escritura, diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que algo extraordinário, irmãos. Quantas vezes o senhor, a senhora, você jovem, tem parado para agradecer a Deus por a sua pessoa, o seu ser a imagem de Deus, a perfeição do Criador? Quantas vezes você tem olhado para você e se espelhado no Criador? Muitas pessoas, irmãos, hoje, deixa isto passar despercebido na vida, preocupado com os afazeres, criado pelos homens, criados por nós mesmos, tem deixado de olhar pelas coisas sublimes, que é o nosso ser, um ser divino, com uma experiência material. Nós somos um ser divino com uma experiência material. Desta experiência material é o que define se retornamos à glória celestial ou se percamos na condenação do pecado. Então por isso eu disse aos irmãos, quantas vezes você, o senhor, a senhora, tem olhado para si como espelho da imagem de Deus? Por que eu disse isto, irmãos? Porque quando nós olhamos que somos a imagem de Deus, a perfeição da criação divina, logo entendemos, irmãos, que as demais coisas vêm em segundo plano, que primeiro é a nossa vida com Deus. Daí a entendermos a gratidão que nós devemos ter para com o nosso Pai, pela nossa existência. Se existimos hoje, é por providência divina. Foi Deus que nos criou. Ele deu-nos esta honra de contemplar a beleza deste mundo, de tudo que está ao nosso alcance. Mas olhem, irmãos, o quanto a perfeição de Deus é grandiosa. Observando que muitas pessoas se distanciavam dele, que muitas pessoas estão indo por caminhos diferentes, estavam esquecendo de manter a sua comunhão com ele. O seu amor infinito formou profetas, formou santos, homens que falaram sobre a sua doutrina, falaram sobre o seu reino, mostraram seu poder a todos que contemplaram aos olhos. Como o profeta Moisés, que teve uma grande incumbência de levar ao povo do seu tempo a uma terra prometida. Como o profeta Daniel, que pôde não se curvar à vontade daqueles reis, mas de maneira fiel, perseverante ao Deus vivo, ao Criador, ao dom da vida, o autor da vida. Pôde mostrar o poder de Deus ao ser livre daqueles animais ferozes, como tantos outros
e algo mais recente na história da humanidade, a vinda de Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer exatamente a nossa comunhão, a religação a Deus. E Jesus, ele realizou um ministério magnífico, extraordinário. Ele mostrou, irmãos, o quanto nós somos importantes para o Criador e a maneira como devemos viver nesta terra e sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que estás nos céus. Jesus ensinou isto de maneira simples, mostrando que é possível ser santificado, consagrado nesta vida humana, desta experiência no mundo, uma vida consagrada, santificada como é o nosso Pai Celestial. Se não bastasse isto, irmãos, ele, Jesus, contemplando tudo isto, os seres humanos, contemplando que a beleza do ser humano para Deus, a importância da nossa vida para Deus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, vou para o Pai preparar-vos lugar, e enviá-lo-ei o outro Consolador. Desde 1970, nós temos uma santa de grande poder e autoridade, que há 16 anos antes desta data, Jesus, ele, com permissão do Pai, do Espírito Santo, restaurar uma igreja, a igreja apostólica, que fora iniciada pelos apóstolos, em 1954, ao restaurar novamente a oportunidade de um caminho que levasse a todos os seres que aceitassem a sua palavra à presença de Deus. E isto formou a igreja apostólica. À frente desta igreja, na direção desta igreja, pudera a Santa Vó Rosa fazer parte, ser o vaso precioso de Jesus na restauração desta igreja, para que pudesse dar a oportunidade da salvação. Em 1970, coroada como Rainha dos Céus, como Espírito Consolador da promessa dele, Jesus, fora sondado muitos corações, mas entre estes foi formado um profeta, para levar este povo, conduzir no caminho do bem, da justiça e da verdade, garantindo a salvação dos mansos e humildes de coração. Este, o profeta Santo Irmão Aldo, que lutou incansavelmente para poder nos dar o conhecimento da perfeição do reino dos céus. Tudo isto que eu mostrei aos irmãos, precisa nós reconhecermos na nossa vida. Tudo isso que eu disse aos irmãos, de Deus o Pai ter formado profetas no passado, homens que representaram o seu reino, o seu poder, a sua glória, a vinda de Jesus, a formação do Consolador, a formação desta igreja, o ministério do profeta Irmão Aldo. Irmãos, este é o amor de Deus por nós. Agora eu fiz uma pergunta ao senhor, à senhora, que está contemplando esta reunião. Quantas vezes você parou para agradecer a Deus pela sua existência? Quantas vezes você, jovem, agradeceu por estar neste caminho, por conhecer esta igreja apostólica, por ter sobre a sua vida estes santos poderosos que estão cuidando de você, estão cuidando do Senhor, estão te ensinando o caminho da verdade e da salvação? Quantas vezes você parou para agradecer? Isto é gratidão, irmãos. Gratidão pela existência
e pela formação à semelhança do nosso Pai. Não sejamos um filho ou uma filha ingrata. As bênçãos recebidas, a proteção, o livramento dos perigos, o atendimento às nossas orações, os milagres que recebemos em nossa vida, irmãos, devemos ser gratos por tudo isto. E qual a maneira de expressar isto? Eu digo aos irmãos: ser obediente à doutrina e à disciplina desta igreja é a melhor forma de expressarmos ao nosso Deus reconhecimento e gratidão. Quando nós obedecemos a doutrina e praticamos a disciplina, nós estamos sendo gratos a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, porque através desses elementos, que é o conhecimento doutrinário e disciplinares, nós estamos desviando, estamos afastando das trevas, do pecado, da corrupção, da imoralidade. Estamos tendo um escudo de proteção por meio da obediência. Este é o primeiro fato desta mensagem, da importância da gratidão. Por outro lado, a segunda parte que falo sobre esta mensagem é quando diz aqui em nosso boletim do milagre narrado no Evangelho de São Lucas, daqueles 10 leprosos que foram pedir a cura, a bênção de Jesus para aquela doença. E Jesus deu a eles uma missão: ide ao sacerdote. Ou seja, que eles fossem mostrar do que havia recebido na sua vida, que estavam curados. Mas o que aconteceu, irmão, na narração deste fato, deste milagre? Dos 10, apenas um voltou para agradecer. Prostrando-se diante de Jesus, curvando o seu rosto ao chão, agradeceu ao Mestre. Agora eu digo aos irmãos, deste exemplo, traga para a sua vida como está a sua condição diante da Santa Avó Rosa, diante do irmão Aldo, diante do reino dos céus. Como está a sua condição? A sua condição é estar como aqueles 9 que não voltaram, ou estão na condição daquele um que voltou para agradecer a Jesus? Pense nisto, irmãos. Quando nós olhamos este exemplo, nós precisamos trazer para a nossa vida. É um ensinamento perfeito desta mensagem. Nós não devemos julgar ao outro, se fulano está nesta condição, se ciclano está nesta condição. Não temos esta autoridade, irmãos. Porque a balança da justiça é individual. A balança da justiça é individual. Então devemos tomar conta, tomar posse da nossa responsabilidade. E como está a nossa vida diante de Deus, diante da Santa Avó Rosa? Nós estamos atravessando um momento difícil, com muitas restrições, na parte da frequência dos nossos irmãos à reunião. Como está a sua condição? Você está acompanhando as reuniões online?
da nossa sede, das nossas congregações? Você está sendo assíduo para o seu preparo espiritual, para que você vença este momento que estamos atravessando, não só no nosso país, mas no mundo inteiro? Como está a sua condição? Estar sendo grato pela bênção, pelo amparo, pela proteção que está sendo lhe concedida? Você está colocando a sua fé em ação? Porque quem é grato, irmãos, ele tem fé. É preciso ter esperança, é preciso ter confiança. Quantas vezes você tem, mesmo não podendo ir à nossa reunião presencial, mas tem dedicado o seu tempo para contemplar uma reunião online como esta? Este é o segundo ponto que eu faço uma reflexão desta mensagem. Quantas vezes estamos dedicados para a nossa perfeição espiritual, para que realmente os anjos do Senhor estejam ao nosso derredor, acampados ao nosso respeito, pela nossa santidade, pela nossa consagração, para nos livrar de todo o mal, para nos livrar de toda a tentação, para nos dar a vitória de cada dia, irmãos. Quantas vezes temos feito isto? E o terceiro ponto desta mensagem, para concluir a interpretação da mesma, é sobre a nossa vida, o nosso relacionamento interpessoal. Nós falamos até aqui da parte espiritual, da formação do ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Nós falamos aqui de como está o nosso aperfeiçoamento espiritual, de como está a nossa dedicação na balança da justiça, aplicando o bem, a justiça, vivendo a justiça de Deus, sendo verdadeiros com a palavra do Evangelho. E essa terceira parte que nós iremos meditar é sobre como está a nossa convivência entre as pessoas, nossos relacionamentos interpessoal. Porque não adianta, irmãos, eu dizer que amo a Deus, que vivo para Deus, se eu escandalizo o meu próximo. Então precisamos nós entendermos que tudo na vida, o bom exemplo, a consagração, o amor ao próximo, traz-nos uma recompensa. Esta recompensa é da harmonia, o vínculo do amor entre as pessoas. Esta é a recompensa de quando fazemos o bem sem olhar a quem, de quando tratamos bem aos nossos superiores, às pessoas de mais idade, quando ensinamos os nossos filhos, as nossas crianças a respeitar as demais pessoas. Este relacionamento interpessoal é importante, reflete o que temos dentro de nós. Quando temos bom sentimento, temos boas ações, irmãos. Pense nisto. Se o Senhor, a Senhora estar em comunhão com o reino dos céus, tem este amor divino em sua alma, tem esta conexão com o reino dos céus, por uma fé inabalável, creia que os seus atos é luz para as pessoas que estão ao teu derredor, que a sua vida é valiosa entre as pessoas. Por isso disse Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Diante desta palavra é que nós meditamos. Como está a nossa convivência entre as pessoas? Estamos sendo gratos quando recebemos algo de alguém? Estamos dizendo obrigado pela sua pessoa estar
na minha família? Estamos dizendo obrigado aos nossos filhos por ser obedientes? Estamos dizendo obrigado às pessoas que nos fazem algum favor? Estamos retribuindo a elas a recompensa do que elas têm produzido em nossa vida? Irmãos, as pessoas desejam ter uma família perfeita, desejam ter um lar maravilhoso, desejam ter uma convivência maravilhosa. Desejar é algo importante, mas mais importante ainda, eu digo aos irmãos, é fazer para que isto aconteça. Agora depende da sua pessoa. Quando alguém lhe oferece uma ajuda, há pessoas que são egoístas. Eu não dependo do outro, eu faço isto sozinho. É egoísmo, é orgulho. Isso não pode haver na vida do apostólico, irmão. Devemos ser gratos por quem nos oferece. Lembra do que Jesus disse na sua palavra? Aquele que deu um copo de água ao seu semelhante será digno da graça do reino dos céus. Então, retribuir é um ato de gratidão, e ajudar é um ato também de reconhecimento. Reconhecer que nós precisamos estar em harmonia uns com os outros, para que o meu lar, para que a minha família seja perfeita. Eu preciso contribuir com a boa educação dos meus filhos, preciso ensinar eles que sejam respeitosos com os demais, eu preciso dar bom exemplo aos meus filhos. Da mesma maneira, se eu quero ter confiança total da minha esposa, a minha pessoa, preciso dar ao respeito a ela. É este relacionamento, esta maneira grata de compartilhar um com o outro do que é belo, do que é perfeito, do que é agradável ao reino dos céus, que nos traz uma convivência melhor entre as pessoas. Lembre do que eu disse na mensagem do apelo de contribuição: ainda há uma esperança para um mundo melhor. E só teremos um mundo melhor quando reconhecermos que somos iguais, que não somos melhor do que uns aos outros, mas que diante da justiça de Deus nós somos iguais. E precisamos ser gratos pela existência das pessoas ao nosso redor. Devemos ser gratos por aqueles que compartilham conosco do bem, da justiça. Isto nós tornamos o mundo melhor. Mas desde quando eu faço a minha parte, desde quando eu sou grato pelo que recebo, desde que sou grato por tudo que Deus, Jesus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, a Virgem Maria e o que esta igreja me proporciona. Me proporciona conhecimento de uma vida honrada, me proporciona de um desenvolvimento espiritual, me proporciona a ter uma vida abençoada. Então, quando eu reconheço tudo isto, estou sendo grato ao reino dos céus, estou praticando a gratidão na minha vida, e tudo vai bem no meu lidar. Então eu deixo essas palavras ao vosso coração, na certeza que puderam entender o contexto desta mensagem. Agora eu digo, dessas palavras que ouviram, aplique no vosso viver. Sejam gratos pela sua existência, sejam gratos pela Santa Vó Rosa, sejam gratos pelo profeta irmão Aldo, por esta igreja a qual o Senhor, a Senhora, você jovem, nós pertencemos, porque aqui é o caminho, a verdade e a vida. Creiam nessas palavras. E agora, os irmãos irão acompanhar
a apresentação pelos componentes deste coral do hino que tem o título Cada Dia que se Passa. Temer é porque esta igreja tem à sua frente sempre a guiar a nossa borrosa, santa poderosa que Jesus preparou para nos ajudar. Feliz é aquele que passa a crer nesta santa igreja, lhe obedecer, sentir a presença da Santa Borrosa que vem lá do céu para lhe proteger. Que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Dizer que na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador.
Eu agradeço a participação de todos os nossos irmãos, a sua reverência que dispuseram para todo o ato da transmissão desta reunião, da sua fidelidade em aprimorar-se, em absorver os conhecimentos doutrinários desta igreja. E o meu desejo é que sejam grandemente abençoados. Por isso agora eu lhes convido que no ato de reverência a orarmos, e neste momento da oração, peça com fé, e tendo fé suficiente, receberá aquilo que almejam para as suas vidas. Em reverência, oremos. Santo e querido irmão Aldo, chegando ao término de mais uma reunião em nossa sede, e sendo transmitida a milhares de pessoas que estão acompanhando, muitos irmãos, muitas pessoas que estão contemplando pela primeira vez a mensagem apostólica. Irmão Aldo, neste momento, suplico ao Senhor que diante do poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, possa neste momento olhar por cada um destes irmãos, estar atento às suas orações, e de acordo à fé que há nestes corações, irmão Aldo, a fé no poder da Senhora Santa Avó Rosa, no poder do Senhor Jesus Cristo, gratos pela existência desta igreja, possam abençoar a eles, possam dar a eles, segundo a fé, um milagre, uma bênção especial. Até mesmo aqueles que neste momento de oração, irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus, estão reconhecendo as fraquezas, muitas vezes os erros cometidos nas suas vidas, e ao reconhecer, estão pedindo perdão, estão pedindo misericórdia, porque a partir deste momento, desta mensagem que contemplaram, querem ser mais gratos, querem ser reconhecidos por tudo que recebem, pela própria existência, querem ser gratos pela existência desta igreja, pelo conhecimento doutrinário, pela disciplina que esta igreja ensina, que nos afasta do pecado e nos conduz aproximando do reino dos céus. Jesus, Santa Avó Rosa, irmão Aldo, tenha misericórdia, conceda a essas pessoas a graça dos céus, fortaleça-os neste caminho, proteja, ampare os nossos jovens, dê a eles as boas escolhas, as boas decisões de estar em obediência, em consagração neste caminho, reconhecer o grande tesouro que tem em suas vidas, que é esta igreja apostólica, que é a presença do Senhor, irmão Aldo, a presença da Senhora Santa Avó Rosa, manifestando todo o poder, toda a autoridade do reino dos céus sobre a vida deles. E neste momento, eu rogo pelos pedidos de orações, pelos clamores que cada um dos teus filhos apresentam, abençoe-os, interceda por eles, irmão Aldo. E nesta hora, encerrando a nossa reunião, que sejam todos grandemente abençoados, que possam eles ter toda a graça do reino do céu sobre o vosso viver, possam ser reconhecidos pela existência desta igreja, pelo ministério exercido pelo Senhor Primaz, pela Senhora Santa Avó Rosa, contemplando o poder celestial sobre o viver de cada um. Assim eu entrego a vida, os afazeres, o lar, a família de cada um destes nossos irmãos, de cada um destes nossos internautas, na comunhão perfeita do Espírito Santo, sobre o amparo e a proteção celestial. E agora despeço de cada um deles, na tua graça, na tua bênção, Santa Avó Rosa, no teu consolo, no teu conforto espiritual e na tua proteção, querido profeta irmão Aldo. Assim nós louvamos, não somente hoje, mas em todos os dias de nossa vida, a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor.